é a minha estreia aqui no Telesaúde e estou muito feliz porque acho que a gente pode bater um papo, tentar ser bem informal e tentar responder as questões que vocês tiverem. Eu me chamo Ana Rita, né? Trabalho na secretaria há muitos anos e desde 2008 eu venho coordenando a condução da política estadual de práticas integrativas. Eu trabalhei desde a década de 90 em prol, né, na época da homeopatia no SUS, e depois a gente trabalhou também na política nacional, na política estadual, então já faz bastante tempo que a gente vem militando. Então é uma área que realmente não existe tédio, porque vai ter sempre muita coisa para ser feita. Eu sou médico homeopata, sou médica acupunturista e fiz também residência em medicina de família. Hoje eu estou fazendo doutorado em saúde coletiva com uma tese que está me encantando muito, que é sobre acupuntura na ansiedade e estresse de mulheres com câncer de mama, onde a gente pode conversar sobre essa experiência aqui também. Então, vou falar um pouquinho de quais seriam as contribuições das práticas na atenção primária. Para isso, eu preciso de passar esse slide aqui. Acho que é para cá. Onde que é? Aqui não, né? A questão das práticas integrativas, ela tem que ser vista da mesma forma como o SUS. Ela não nasce como uma estratégia de governo. O berço dela é o controle social. São as inúmeras conferências nacionais de saúde, as inúmeras reuniões que catalisou essa ideia das práticas. Então, em 86, teve a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que foi decisiva, em 88, a promulgação da Constituição, não vou detalhar, mas mostrando que as práticas, elas foram uma construção da sociedade, em que grupos de profissionais de saúde, de todas essas áreas, na época médicos homeopatas, médicos comunitários, médicos sanitaristas, atuaram e defenderam essa bandeira, que já era uma luta também da comunidade, estava ligado muito à questão também das plantas medicinais, da fisioterapia, da pastoral da saúde. Então, esse resgate histórico é importante para a gente entender que todo esse processo que a gente ainda vive hoje, ele está em permanente construção. Marco histórico, em 2002, a promulgação desse documento, Estratégia da OMS de Medicina Tradicional. Ou seja, na medida em que a Organização Mundial de Saúde afirma que as práticas são recomendáveis a serem implementadas, a gente ganha um outro tipo de perspectiva a nível mundial. Por quê? Porque se sabe que inúmeros países já utilizam essas práticas. Essas práticas, na época, medicina tradicional. Esse nome práticas, ele nasce em 2006, na época que foi publicada a Política Nacional, que é esse slide que vocês estão vendo aqui do lado, essa é a capinha. Por quê? Porque na época, essa política, ela se chamaria Política de Medicinas Naturais e Complementares. Na época que ela foi para o Conselho Nacional de Saúde, acabou sendo modificada para práticas. Então, hoje eu acho que isso é uma questão importante, porque se alguém for ler na literatura internacional, vai ver que é medicinas alternativas e complementares. No fundo, estamos falando praticamente das mesmas coisas. Outro marco histórico muito importante foi a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, que dá para nós, profissionais de saúde, gestores, uma linha, uma diretriz de como nós vamos implementar e de como nós vamos nos programar, como foi depois esse Programa Nacional de Plantas Medicinais. É um material bastante interessante, ele é disponível no site do Ministério da Saúde, no portal, e pode ser feito download, pode também, nas unidades de saúde, serem solicitadas o envio, Geralmente eles têm material pronto para enviar.
Em 2013, nós conseguimos aqui no Espírito Santo fazer a primeira política estadual do Brasil, né? A gente, na verdade, ficou mais ou menos junto com Minas Gerais, que também é um estado que tem uma organização já mais antiga em relação às práticas integrativas. Por que a gente coloca isso como uma medida extremamente importante? Porque nos auxilia a termos diretrizes, né, a saber aonde podemos ir e como ir. Então, essa política é importante para qualquer município que tenha interesse em fazer uma política municipal de práticas, que é muito importante, pelos mesmos motivos da nacional e da estadual, que a gente consiga ter algumas diretrizes, né, que vão ser pertinentes, evidentemente, a cada município e ao que o município pretende em relação a essa política. Essa política também está disponível no site da Secretaria de Saúde e já temos aqui um link para vocês verem. Uma outra portaria muito importante que acabou frutificando, né, existem vários projetos muito interessantes, são as farmácias vivas. A farmácia viva, ela foi instituída de forma que houvesse um plano, né, de cultivo, coleta, beneficiamento, armazenamento das plantas medicinais. Isso sim, sem dúvida nenhuma, a gente sabe que o país inteiro tradicionalmente utiliza as plantas medicinais. Porém, o que se vislumbra nessa portaria é que exista uma orientação quanto a todos esses aspectos fundamentais de cultivo, de armazenamento. Não adianta a gente ter um plantio maravilhoso se a gente armazenar errado. E para isso, a farmácia viva, ela capacita, né, todas essas informações de forma que a gente possa compreender a melhor forma. Então, por exemplo, a farmácia viva, vou mostrar um pouquinho mais para frente, ela nasce, né, de uma ideia do Ceará, e a partir daí ela é desenvolvida em vários locais, até que essa portaria ela regulamenta. Existe no Distrito Federal um projeto muito bonito do Newton, né, que ele utiliza esse projeto junto com a saúde prisional, de forma que quem trabalha no plantio, no manuseio das plantas, são os próprios presidiários. Eu sou super fã desse projeto do Newton. A gente vai falar um pouquinho mais. Por quê? Porque esse projeto ele pode, tanto tem a farmácia viva, que é um projeto mais simples, que seria o plantio e chega até a planta, a secagem da planta, e isso pode ser distribuído, né, para as unidades de saúde. Isso acontece, por exemplo, em Itaipu. E tem outras propostas que eu diria que seriam mais sofisticadas, que requer a participação e a presença constante de um farmacêutico, né, especialista, que é você pegar essa planta e fazer um beneficiamento até ela se tornar uma cápsula ou até ela se tornar uma tintura. O que são essas práticas, né? O que quando a gente fala, a gente está falando do que exatamente? Então, quais são as que estão incluídas aqui no nosso estado? Depois a gente pode falar um pouco mais das outras, mas acho que é mais importante a gente deter a partir da experiência que a gente tem. A primeira é a homeopatia, né, que é uma especialidade médica, né, ela nasce há mais de 200 anos na Alemanha, e quem descobre ela é um médico chamado Samuel Hahnemann. O Hahnemann ele teve um papel decisivo, né, nessa mudança de paradigma, porque ele estava extremamente desencantado com a medicina oficial da época, e ele vislumbra, por meio de uma tradução que ele vinha fazendo sobre uma planta, que é a Quina officinalis, ele vislumbra alguns efeitos que ele já havia ouvido falar a partir de Hipócrates. E ele desenvolve todo um sistema empírico, mas um sistema metodológico de utilização da homeopatia.
Então, assim, não teríamos tempo nenhum para poder nos debruçar em cada uma delas. A nossa ideia é que a gente, no segundo momento, fale um pouquinho de cada uma aula para cada uma, que talvez fosse o ideal. A outra são as plantas medicinais e a fitoterapia, que são o uso das ervas medicinais, como elas são usadas, o que existe, né, em termos de segurança, os princípios ativos, como eu posso implementar isso na atenção primária, né? A outra é uma coisa também extremamente vasta, bonita, que é a medicina tradicional chinesa, que na verdade é muito mais do que chinesa, é uma medicina oriental, e que estão englobados a acupuntura, que talvez seja uma das mais conhecidas para nós ocidentais, o Durin, que é a utilização dos mesmos pontos da acupuntura por meio de uma acupressão, né, de uma pressão digital, a dietoterapia, que é muito utilizada, né, em que todo o equilíbrio é feito também por alimentos, a fitoterapia chinesa. E existem as práticas corporais, o Tai Chi Chuan, o Liokun, o Qigong, que são práticas que previnem o adoecimento. Ou seja, isso é muito importante a gente entender na atenção primária, já que a gente está falando de prevenção, de como que essas práticas podem atuar de uma forma extremamente importante. Além disso, tem as massagens, né, tem o Tuina, tem o Shiatsu, que elas vão utilizar o quê? Forma de desbloquearem os nossos pontos, os acupontos, né, que são os pontos de entrada e de troca de energia. A medicina védica, é uma medicina indiana, ela tem uma concepção diferente. No nosso estado, a que a gente saiba, a gente não tem serviço de atendimento, mas a gente tem já locais, por exemplo, aqui em Vitória mesmo, é feito o yoga, tem alguns locais que fazem o Shambhala, e tem vários tipos de massagens, uso de fitoterápicos e de dietoterapia. Né? Acho que a meditação é um capítulo extremamente importante pelos benefícios que podem ser alcançados sem custo algum. Né? Na verdade, é uma proposta de uma mudança de paradigma que a gente precisa de conhecer melhor e tentar inserir isso na nossa vida. Existem muitos trabalhos já em relação à meditação, existem trabalhos acadêmicos que mostram os efeitos da meditação. Então, é uma prática que já está sendo implementada em vários países do mundo, inclusive em grandes hospitais de ponta, como o Einstein, né, em São Paulo. Então, assim, é uma prática que a gente deve e pode tentar implementar nas nossas unidades de saúde. Não precisa de uma qualificação específica, que talvez seja o ponto mais complexo da implementação dessas práticas. A dança, a musicoterapia, dança tem vários tipos, tem a biodança, tem a dança circular, tem a capoeira, ou seja, em todo momento que a gente começa a vislumbrar uma perspectiva de integração mente e corpo, a gente começa a falar que essa prática ela passa a ter um efeito terapêutico. E uma outra muito interessante seria a arte-terapia, que existe até curso de formação aqui no estado. Outra prática que é muito utilizada, atualmente o Ministério da Saúde vem desenvolvendo um curso de auriculoterapia, são as reflexologias, em que você pode acessar partes do corpo por meio das extremidades. Então, você tem isso na orelha, você tem no pavilhão auricular, você tem isso nos pés, você tem nas mãos, na cabeça, ou seja, são microsistemas. Né? Isso é utilizado tanto em forma de massagem, como também em forma de pressão, que pode ser feita por meio de agulhas, pode ser feita por meio de cristais, podem ser feita por meio de sementes, que a gente faria o quê? Acessaria determinados pontos do organismo em algumas áreas específicas. Aqui é um pouquinho do que existe, né? Esses slides é do Rio de Janeiro, de uma colega muito querida, Beth, que mostra um pouco da experiência do Rio,
com grupos de caminhadas, grupos de Tai Chi Chuan, grupos de Lian Kun, ou seja, essas práticas elas já estão acontecendo de uma forma bem importante em vários locais aqui do nosso país. E tem já algumas experiências que mostram os resultados em desmedicalizações, na redução de consumo de drogas e de outros resultados também bastante interessantes. A Shantala é uma massagem indiana que é feita de forma sistemática na Índia, né? É uma experiência muito interessante, foi trazida para o Ocidente por um francês chamado Frédéric Laboyer, que desenvolveu, né, que trouxe, que divulgou a Shantala. Então é uma forma de você amenizar a cólica, de você entrar em contato e de melhorar o vínculo, né? Nesse slide mostra essa foto com o pai e é muito importante porque nesse momento, muitas vezes o pai não dá conta daquele bebê molinho, né? Então o Shantala ajuda muito nesse aspecto do vínculo, do conhecimento do corpo do bebê. Aqui é uma outra experiência também muito interessante, que são as hortas de jardim terapêutica. Ou seja, quando eu apresento isso, qual que é o meu objetivo? Lembrar, por exemplo, para quem está lá em Cachoeiro, né, sou cachoeirense também, é que existem, né, possibilidades da gente fazer isso na unidade do Coronel Borges, né, que existe espaço físico na Ilha da Luz e que a gente pode trazer para o nosso universo, para o nosso mundo, não só aqui virtualmente, mas a gente pode trazer essas experiências para a nossa realidade e pensar de que forma a gente pode implementar. Então, aqui, por exemplo, a gente vê o uso de material reciclável, a gente vê escolas sendo integradas, a gente vê educação ambiental, ou seja, existe um conjunto de possibilidades de extrema importância e extremamente amplo que a gente pode utilizar essas experiências e criar a nossa própria experiência. Isso que eu acho que é muito importante que a gente não perca de vista a necessidade do protagonismo dos profissionais de saúde. As coisas não vão acontecer se a gente não arregaçar as mangas, pode ter certeza. Essas práticas corporais são os do INHA, que é um grupo de hipertenso, um grupo de idosos. Então, assim, a gente fez um curso aqui já em Vitória e oferecemos oficinas abertas a profissionais do interior. Então, tem um serviço da César que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente. Aliás, eu tenho até que andar mais rápido, porque eu já estou... que faz umas oficinas orientando de que forma a gente pode utilizar o Duin, como utilizar o Duin. E por que essas práticas são todas misturadas? Na verdade, o que a gente vê é que elas são práticas não convencionais. Então, isso tem, ao mesmo tempo, um problema. Qual que é o problema? As pessoas não conhecem. Né? Por exemplo, a Valesca fez residência em medicina da família. Você teve aula de alguma dessas práticas? Não teve nenhuma aula. Eu também não tive aula sobre isso no meu curso de medicina. Às vezes, uma pessoa teve uma aula durante um curso de enfermagem. Quando eu dei aula, eu sempre fazia uma aula. Os meninos não entendiam e às vezes não gostavam. Por quê? Porque eu não entendia que isso também é uma ciência. Então, isso é um problema, né, porque isso gera preconceito, desconhecimento e o ciclo, que é o pior, a falta de acesso. Né? Então, o que elas têm muito fortemente em comum? Primeiro, são saberes tradicionais. Né? Por exemplo, se a gente imagina que a medicina chinesa ela tem 4.000 anos, a gente vai achar que tem chance de qualquer coisa ter sobrevivido 4.000 anos se ela não tivesse uma eficácia. Né? Então, acho que isso é uma coisa para a gente pensar. Hoje, a gente já utiliza o método científico e consegue trazer isso, né, para a academia, para a ciência. Mas a gente sabe que o tempo de existência e a forma como ela vem sendo aplicada, a gente vê que é uma ciência, assim como as plantas, né? Assim como
a homeopatia, né, que tem 200 anos, e nós temos um outro aspecto também que é muito importante. Nessas filosofias, a gente sempre vai imaginar, sempre a gente vai pensar e usar de forma que a gente compreenda que o ser, ele não é só corpo. Por isso que, por exemplo, sem desmerecer de jeito nenhum, por exemplo, uma musculação, a gente tem que, nessas práticas, a gente vai pensar no corpo, né? Mas a gente vai pensar também no aspecto emocional e no aspecto espiritual. Então, essa ideia dessa totalidade é extremamente importante para que a gente compreenda, utilize. Quando eu atendo um paciente, eu tenho que ter certeza que eu vou interferir numa coisa que o chinês chamou de Qi, né? Esse Qi, a gente pronuncia Qi, o Hahnemann chamou de energia vital, os indianos chamam de prana, e cada cultura vai ter uma forma de denominar o que a gente acredita ser esse algo além, né? Esse outro aspecto que a gente, dentro do nosso paradigma materialista, a gente não consegue entender. E aí todas têm um tanto de arte, de ciência. Que, por exemplo, se eu for pensar numa planta, num chá, quanto que eu preciso de tomar para ter um efeito X? A planta, ela vem junto, o princípio ativo, e vem vários outros ingredientes. Então, isso dá a esse tratamento um aspecto de cada um tem o seu. Né? É uma ideia artesanal, assim como a acupuntura. Eu tenho determinados pontos-chave para tratar algumas doenças, mas, por outro lado, eu tenho alguns aspectos individuais que eu preciso de observar. A homeopatia é uma prática extremamente individualizante. Né? Então, todas elas têm arte e ciência. Eu preciso de conhecer o meu paciente, eu preciso de compreender para saber que ele tem limitação. Né? Eu acredito que quando eu vou fazer um Tai Chi Chuan, eu não vou obrigar que ninguém coloque a mão no pé, ou que coloque. Isso vai ser sempre de acordo com os limites e com a riqueza, né, que cada uma dessas práticas traz para a gente. E por que ela é importante? Né? Por que ela tem a gente defende que ela seja implementada e acessível às pessoas usuárias do SUS? Primeiro, porque elas cuidam de forma diferenciada. E eu acho que não tem nada mais bonito, mais legal da gente ser singular, né? Da gente poder ter cabelo cacheado, louro, marrom, azul, e sermos o que somos. As PICs, elas vão sempre individualizar, entendendo que dentro dessa individualização existe uma complexidade. Não é puramente corpo, matéria, não é puramente emoção, mas é algo que se imbrica e como se fosse um caminho de idas e vindas. São práticas sustentáveis, isso o gestor precisa de saber. Por quê? Porque eu consigo ter um custo muito reduzido. Então, poxa vida, eu tenho uma prática extremamente barata, né? É uma prática resolutiva e sustentável. Né? Eu posso, por exemplo, ter uma farmácia viva em que eu faço o plantio, eu utilizo na farmácia, eu uso animal para poder adubar, e aí a gente vê que a gente consegue, dentro dessa perspectiva, criar inúmeras possibilidades. E os valores, que eu acho que são muito próximos, né, aos valores da medicina de família, é de empoderamento do sujeito. A gente tem que ter autonomia. Poxa, eu estou com dor de cabeça, olha que legal, eu poder usar o meu ponto, o meu IG4, né, que é o ponto que fica entre o polegar e o indicador, né, na tabaqueta, que existe aqui um buraquinho que a gente consegue apertar para melhorar minha dor de cabeça. Então, eu vou empoderar o meu paciente. Né? Eu posso ensinar para ele como ele vai ficar melhor. A todo atendimento a gente pode ter algo para dizer para esse paciente, mas não dizer assim, aí o povo vai falar, a vovó falava. Não existe nada pejorativo nisso.
existem vários conhecimentos muito antigos que já têm comprovação, né? A corresponsabilidade. Não adianta a gente achar que o profissional, o médico, o enfermeiro vai resolver o nosso problema. A gente tem que estar junto. A cura, ela depende intrinsecamente do indivíduo querer se curar. Né? Então, essa corresponsabilidade é fundamental. E do vínculo solidário, a gente tem que, de alguma forma, tem que rolar uma empatia. Isso é muito importante nessa construção dessa relação profissional-usuário. E aí, essa ideia ela é importante porque ela tem toda uma relação com a clínica ampliada, né? Que a gente discute tanto na medicina de família e nas unidades de saúde, porque cada um é único, mas eu posso chegar ao momento de ver que não adianta eu ficar aumentando a dose de benzodiazepínico, o paciente não responde, então o que eu vou fazer? Eu vou buscar outros conhecimentos, eu vou buscar uma outra forma de pensar que não está ali à minha mão, mas eu reconheço a importância desse saber e eu trago ele para a minha prática. Né? Então, assim, essa é a grande perspectiva das práticas, né? A gente poder ir além. Dentro dessa ideia, né, que o Gilberto Freire traz, que o ser humano é um todo, biológico, ecológico e socioculturalmente determinado. O bem-estar vai além do físico, depende da relação com as situações que o envolvem, como membro de um grupo, em particular de uma comunidade, e mais do que isso, de um sistema sociocultural em geral, e não apenas de sua herança biológica ou de fatores ecológicos. Isso de uma profundidade, uma certeza assertiva maravilhosa. Porque não adianta a gente querer tratar, por exemplo, com a acupuntura uma pessoa que acha que não vai melhorar com a acupuntura, que tem medo de agulha, porque a gente é um todo, a gente tem que reconhecer em cada universo o seu melhor potencial. Né, entendendo que nós somos tudo isso, o que a gente acredita, o que a gente gosta de fazer. Não adianta a gente mandar uma pessoa fazer yoga se ela detesta yoga. Não tem, gente, não tem milagre. Né? Então, acho que essa compreensão dessa interação e desse universo que habita em cada um de nós. Entendendo que é sempre essa ideia, né? A atenção plena, né? Que é o que propõe a meditação, né? Entendendo que tudo é importante para essa cura, né? E a unidade de saúde, ela pode trazer todos esses aspectos. A música, né, pela musicoterapia, pelo prazer que o indivíduo sente com a música. E é muito interessante que eu tenho pacientes que, quando eu for fazer acupuntura, pedem para desligar a música. Então, é isso, né? É um encontro do ser com o que te faz bem e o que não te faz bem. Né? A arte-terapia, todas as formas, né, de expressões são super importantes para que você trazer alegria, você trazer esse conceito muito mais ampliado do que uma saúde física. Né? Os fármacos são fundamentais? Claro que são. Né? A gente não defende que seja feita essa exclusividade das práticas, a gente fala em integração, né? A gente entende que vai ser necessário para determinadas pessoas em determinado momento. O contexto social, suas crenças, a fé, tudo isso precisa de ser considerado. E quais são essas possibilidades das práticas? Né? Ela vai ser utilizada em diferentes situações clínicas. Dores, ansiedade, pode ser usada em qualquer faixa etária, qualquer ciclo de vida. Atua na promoção, na prevenção, nos tratamentos e até nos cuidados paliativos. A política de oncologia do nosso estado, ela está lá, consta que você pode utilizar as práticas integrativas. Foi um ganho que a gente conseguiu implementar em 2013. E ela pode ser executada por diferentes categorias de profissionais, entendendo que cada uma das práticas
tem determinadas categorias específicas e que precisa de ser qualificado. Não adianta a pessoa achar que vai fazer mais ou menos, porque é muito complicado fazer essas práticas de forma que não seja, né, por meio de uma boa qualificação. E aí a gente vê, ó, na atenção primária, na atenção básica, nos territórios, nas unidades, nos NASFs, nas academias de saúde, né, que pode implementar yoga, pode implementar o tai chi, o Lian Kun, o Qigong, na média complexidade, no centro de especialidades. A gente, no nosso plano de ação, na Secretaria Estadual, nós propusemos a criação de um núcleo de práticas em todos os CREs, em Cachoeiro, né, em São Mateus, em Cariacica a gente já tem, né, mais para frente eu falo um pouquinho. E na alta complexidade, nos setores, por exemplo, de oncologia do hospital infantil, a gente teve durante um bom tempo o núcleo de arte-terapia atuando com resultados muito bonitos, muito legais. Valesca, eu estou no tempo, como é que é? Posso correr um pouco? Então, o que a gente vê em termos da prevalência dos agravos? Pô, a gente sabe que 80% dos agravos deveriam ser resolvidos na APS. Será que a gente consegue fazer isso? Não sei, né? Acho que talvez se a gente tivesse outras ferramentas, a gente poderia melhorar a nossa resolutividade. Essa é a ideia. Então, uma criança chega lá com cólica. A criança não melhora, daqui a pouco você já está achando que a criança está com refluxo, daqui a pouco você acha, meu, esse não tem uma estenose de esôfago. E aí a gente, às vezes, na unidade de saúde, né, falo até porque eu já trabalhei na unidade de saúde, a gente começa a ficar inseguro, né? E aí a gente encaminha esse paciente. E aí se a gente sabe orientar uma Chantala, se a gente sabe orientar algumas técnicas, será que isso não pode melhorar essa resolutividade desse atendimento? Então, acaba sendo interessante para os profissionais que estão na ponta e para os pacientes também que buscam esse cuidado. Então, assim, ó, a infecção de vias aéreas responde extremamente bem à homeopatia. É muito difícil uma criança que não melhora com tratamento homeopático, que tem infecção de vias aéreas recorrentes. Asma, rinite, sinusites, as patologias cutâneas, as crianças hiperativas, os déficits de atenção. Então, a gente pode usar a homeopatia, a aurícula. A criança não gosta de agulha, né? Então, a gente pode usar a aurícula como forma de acessar esse microsistema. Na mulher, a gente tem os transtornos menstruais, né, a leucorreia, o climatério, os distúrbios de sono. Então, a gente vai chegar uma mulher que está extremamente irritada, tendo aquela PPM de matar o primeiro que está na frente. O que a gente vai fazer? A gente vai dar um benzodiazepínico. Agora, a gente poderia pensar em começar com uma outra abordagem, menos medicalizantes, com menos efeitos colaterais? Por que não, né? Então, por que não propor a ela para ela fazer uma meditação? Né? Por que não propor a ela que utilize determinadas chás, que essa que é assim, individualizando e sabendo que para cada situação, para cada indivíduo, eu posso fazer uma oferta extremamente resolutiva. No idoso, né, as doenças cardiovasculares, a diabetes, a dor osteoarticular responde extremamente bem à acupuntura. Né? Então, em vez do paciente que já tem lá a sua medula óssea, né, bem, né, envelhecida, com várias disfunções, você vai economizar um monte de anti-inflamatório, você vai economizar estômago do seu paciente e muitas vezes o custo do tratamento, né? Fora isso, todas as práticas corporais que vão respeitar todos esses limites, né, desses pacientes. A saúde do homem, né? Um outro aspecto também que a gente pode utilizar, tanto nos pacientes com câncer, tem fitoterápicos que são utilizados no câncer de próstata, tem nos pacientes com DST, AIDS, vários aspectos então vão ser considerados, tá?
vou passar aqui na saúde mental. E o importante, só aqui antes de eu passar batido, é que todas essas práticas podem ser usadas em grupos. Então, elas vão poder ser feitas de forma interdisciplinar. Por exemplo, que pode atender um paciente lá na unidade de saúde e depois a gente vai trabalhar num grupo. Como? Essa mulher tem câncer, então eu vou ensinar ela a meditar. Por quê? Porque eu já sei que a meditação, ela aumenta a quantidade de GA dessa mulher. Ela já aumenta, ela interfere na resposta dela imunológica. Então isso vai ser importante para a mulher, para que ela se acalme e para que ela produza determinadas substâncias que vão trazer uma melhora e, quem sabe, até uma sobrevida maior. Então, essa ideia do grupo é muito legal. O NASF, que vai ser, foi aonde o Ministério localizou com maior possibilidade de utilização das práticas. Então, hoje os NASFs possuem, dentro da sua estrutura, a possibilidade de você incluir um homeopata ou um acupunturista. Isso a gente vê com bastante bons olhos, mas é muito restrito para o que a gente pode oferecer para o nosso usuário. Isso é só para vocês terem noção de como é que os serviços estão funcionando no Brasil. Tem ainda a maior parte na atenção básica, que é o que a gente acredita que ser o mais interessante, na atenção especializada e depois na atenção hospitalar, ela já aparece com 4,8%. Aqui, uma outra perspectiva muito interessante são as perspectivas de interface com outras políticas. Por exemplo, eu posso utilizar as plantas medicinais fazendo uma interface com a educação ambiental, fazendo uma interface com a política de povos tradicionais indígenas, nos quilombolas, em quem atua de alguma forma com comunidades tradicionais, com todos os outros povos, ribeirinhos, os pescadores, de forma que a gente integre e traga para esse povo que tem, de forma muito mais arraigada, uma perspectiva de compreensão de que aquilo que eles utilizam é extremamente valioso. A gente tem feito algumas assessorias no campo da educação permanente, propondo alguns cursos de capacitação, de fitoterapia, curso de atualização em práticas, oficinas regionais e em parcerias com os municípios da atenção primária. Essa aqui foi uma foto feita em Aracruz, um curso de capacitação para os profissionais que a gente fez. E temos feito, fizemos em Colatina no ano passado, já fizemos em outros municípios. Esse material é um material interessante que está disponível no site da CESA. Essa é uma outra função da Secretaria de Saúde do Estado, que é a orientação, o suporte. E uma das coisas que a gente vê como um problema é o desconhecimento em relação ao potencial, em relação ao que elas são. Então, a gente fez nesse material um pouquinho de cada uma delas, mostrando o que elas são, o que elas podem fazer, de forma que um gestor, de forma que um profissional que deseja se habilitar possa compreender e buscar essa ferramenta. Também está no site da Secretaria. Essa publicação é uma publicação recente, ela vai ser lançada ainda esse ano, no final do ano, que foi um trabalho que a gente fez com muito carinho para os tupiniquim de Aracruz, que é um levantamento para as plantas medicinais. É um trabalho que foi feito para ser devolvido a essa comunidade, como forma de reconhecimento do trabalho que eles tiveram e do valor que a cultura deles, existe esse valor para que eles conheçam e que eles possam repassar para as outras gerações. O problema hoje do conhecimento tradicional é uma perda a olhos vistos e é uma coisa que a gente vê com bastante preocupação, daí que a gente se imbuiu desse desejo de fazer esse material para que isso, de alguma forma, a gente consiga
pelo menos registrar e não deixar morrer um conhecimento tão importante. Essa outra publicação, ela teve o financiamento da FAPES, ela é uma publicação também que vai ser lançada esse ano, que é sobre, conversando com a acupuntura sobre no câncer de mama. Ela conta a história de uma mulher e como que esse câncer, ela lida com esse câncer a partir do encontro dela com a acupuntura. Esse material ele vai ser distribuído para os municípios e vai ser também oferecido para que seja feito reimpressão desse material em caso de necessidade. Esse filme também é uma publicação, é uma coisa nova, né? É um DVD de 20 minutos contando a experiência de mulheres com câncer de mama. Esse material faz parte do meu doutorado e depois da minha qualificação, que vai ser agora em novembro, a gente também vai oferecer ele, né? Vai entregá-lo à comunidade, todas as possibilidades de que as pessoas possam se apoderar dessas informações. Essas publicações são publicações do Ministério, existem as políticas, existem revistas, e o que eu acho mais importante né? Eu participei de vários deles, escrevendo um pouco sobre homeopatia, um pouco sobre medicina chinesa. Então tem um caderno muito legal sobre fitoterapia e plantas medicinais, e tem outros em que consta, por exemplo, dentro da pediatria, na saúde mental, existe um capítulo, ou pelo menos algumas breves palavras sobre as perspectivas das práticas nesse tipo de paciente. Uma outra coisa, existe da assistência farmacêutica, vocês estão vendo a quantidade de coisa, né, gente? Então, assim, a gente está quase acabando e tem muita coisa ainda para ser dita. Então, eu vou tentar fazer um fechamento, assim, para também não atrapalhar vocês. São medicamentos que já foram reconhecidos como referência da assistência farmacêutica na atenção básica, né, por meio da portaria desde 2010. Então, por exemplo, se o município de Alegre, o município de Cachoeira de Itapemirim, tiver profissionais que possam prescrever esses medicamentos, a gente vai fazer o quê? Vai pactuar de forma que eu possa oferecer a oportunidade do meu paciente se tratar com a fitoterapia. Então, por exemplo, a espinheira santa é muito utilizada para os problemas de estômago, gastrite, né, esofagite, tem vários trabalhos já que mostram o efeito. Então, em vez de eu começar a utilizar, né, num paciente que tem um quadro leve, com aquela que eu falo que já é um arsenal, quase um tiro de canhão no passarinho, a gente propõe que se comece devagar, né? Que se comece com as possibilidades que seriam com menos efeitos colaterais. Esse é o serviço da Secretaria, né, a Secretaria de Estado da Saúde, ele fica no CRE Metropolitano, existe uma capacidade instalada de praticamente 2.500 consultas mês entre homeopatia e acupuntura, existe cursos de Duin, meditação, e a gente ofereceu agora um curso de fitoterapia, e não tivemos um número suficiente de profissionais. Então, a gente quer divulgar, quer colocar para vocês que existe essa perspectiva de formação e que, se alguém tiver interesse, fazer em contato ou por e-mail, né, eu vou passar o meu e-mail, ou aqui com vocês, né, ou direto no serviço, que tem no telefone. Importante o seguinte, a gente está fazendo práticas, né? Estou sabendo que tem um grupo em Jerônimo Monteiro, né? Um grupo que vem desenvolvendo. Tem que cadastrar, pessoal. Por quê? Porque se a gente não cadastra, a gente não sabe. A gente fica assim, poxa, nosso estado é pobre, nosso estado não é. A gente precisa de saber quem está usando, como está usando, integrar essas possibilidades, porque vocês sabem que uma andorinha não faz verão, né? Então, o cadastro, ele visa o quê? É uma forma de comunicação também, que é feita aqui no caso com o Ministério da Saúde, e o outro importante é o registro, para que a gente também no Estado
possa coletar essas informações. Quais seriam as competências dos gestores municipais? Primeiro, eu tenho interesse, então nós vamos pensar de que forma nós vamos fazer de que forma nós vamos inserir essas práticas. Vai definir o orçamento, vai articular um setor com outro. Eu tenho um problema grave com, por exemplo, com crianças hiperativas. Então, eu vou articular isso com a saúde escolar, eu vou articular isso com grupos que trabalham com a meditação. Então, essa que é a ideia. Essa é uma competência do município. Estabelecer mecanismos de qualificação, porque um problema que a gente tem seria o pequeno número de pessoas qualificadas para o exercício dessas práticas. Eu gosto, mas eu não sei, então a gente precisa de pensar em como a gente vai qualificar. Divulgar, né, essa política, realizar assistência farmacêutica, que ainda é um problema no nosso estado, apresentar e aprovar as propostas nos conselhos municipais de saúde. Aqui, rapidamente, eu acho que pode ser um tema para um próximo momento, é o passo a passo para a implantação das PICs. Por exemplo, eu tenho um gestor, né, a gente está agora no segundo turno, tem alguns municípios que já têm definido, e você sabe que SUS é pactuação. Então, a gente vai falar, eu tenho interesse. Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro, a gente vai fazer um diagnóstico situacional. O que existe nesse município? Quais que são as minhas necessidades? Por exemplo, tem municípios que é sabidamente município de pessoas idosas. Né? Então, eu tenho que pensar numa política voltada para esse tipo de perfil epidemiológico. Né? Mas, olha, a gente aqui tem uma professora de dança ótima. Puxa, perfeito. Né? Então, essa que é a ideia. Conhecer, identificar, fazer esse diagnóstico. A outra coisa, o que são os meus parceiros? Eu tenho parceiros na iniciativa privada, eu tenho academia de dança que está a fim de apoiar, eu tenho um professor de tai chi que está querendo experimentar, utilizar isso em pacientes idosos. Quem são minhas referências? Então, esse seria o nosso primeiro passo, tá? Passando rápido, né, por causa da questão do tempo. Outra coisa que eu vou fazer, tem que sensibilizar. Não adianta, poxa, super legal. Não adianta, gente. Sensibilizar não é dizer que é bacana. Sensibilizar é dizer o que são, para que servem, como fazer e qual que é o custo que isso tem e qual que é a economia que isso traz. Isso é que o gestor quer ouvir. O usuário, ele precisa saber o que vai resolver o problema dele. Porque ele vai ter sempre, eu tenho pressão alta. Se eu usar, qual seria a melhor prática para eu fazer um tratamento para a minha hipertensão? Outra coisa, promover um alinhamento conceitual. Se eu estou falando de medicina chinesa, eu vou chegar lá, olha, isso é bom para o seu GAN, é bom para o seu TI, o cara não vai entender. Então, a gente precisa de dizer, saber que existe uma nomenclatura, como tem no direito, como tem na própria medicina, como tem na economia, que existe aí uma linguagem. E aí a gente faz o quê? A gente vai adequar para esses profissionais uma compreensão do que são essas práticas, tá? Vocês viram que aqui eu não falei de TI, mas não falei de GAN, não falei de XIN, porque a maior parte das pessoas possivelmente não vão entender. Então, a gente tem que estar sempre com foco para a gente ser compreendido. Outra coisa, é mobilizar o controle social, que foi o que aconteceu ao longo de todo esse tempo, né? Mobilização de pessoas, mobilização de grupo, mobilizações em conferências. Criar um GT para discutir. Né? É muito difícil a gente trabalhar isso de forma solitária. Né? Então, eu vou criar um GT que eu possa discutir como é que eu vou implementar, o que é relevante, o que é melhor naquela população. Levantar o que eu quero fazer yoga. O que eu preciso para fazer uma prática de yoga? Preciso de definir quais são os recursos, quantas pessoas, quanto custa, né? Ou seja, a gente vai fazer uma estratégia, né? Um modelo, um protocolo, um projeto, né? Para definir como eu vou implantar de forma que tenha um sentido para essa comunidade, que tenha
que essa base esteja bem consolidada, bem já trabalhada, para que isso seja aceito, que a gente possa, de fato, ter um ganho, né, para que isso seja uma ação do bem, né, e aí a gente vai poder monitorar e vai poder divulgar as nossas ações. Fechando as desafios, né, como a gente tem problemas, né, que todos nós sabemos no SUS, né, apesar de ter inúmeras vantagens, ter inúmeros avanços, a gente sabe que existe uma descontinuidade, né, em alguns municípios, rotatividade de profissionais, e isso requer o quê? Que toda vez eu pactuo, né, toda vez eu preciso, mas isso acontece também no grupo de hipertenso, no grupo do tabagismo, então isso é um desafio para todos nós. Reduzir o número de profissionais, especialistas, né, pessoas que carreguem essa bandeira, isso é muito importante, né, que queiram, que lembrem, olha, eu me trato com homeopatia há 20 anos e eu, na hora que eu vou defender a homeopatia no SUS, eu me calo, né? Isso não pode acontecer. Se a gente tem experiência, se a gente tem interesse, se a gente sabe dos benefícios que a homeopatia, por exemplo, traz, eu preciso, no momento de uma reunião, numa reunião, eu preciso de fazer as minhas colocações, né? Outro grande desafio é garantir essa assistência farmacêutica, né? A gente já teve várias questões discutidas e, infelizmente, isso ainda é um problema, a gente não consegue garantir. O paciente hoje que é atendido no nosso serviço, ele não tem o medicamento, então isso ainda é um passo que possivelmente o gestor precisa ainda de entender, a gente precisa de pensar de que forma a gente ultrapassa esse obstáculo. A desinformação, né? Por isso que a gente tem feito sempre, a cada entrada de paciente dos nossos serviços, a gente faz uma palestra contando o que é as PICs, para que serve. Por exemplo, o paciente vai se tratar lá com acupuntura, ele tem que saber que a agulha é descartável, ele tem que saber que é como dói ou não dói, né? Ele tem essa oportunidade, isso é uma forma que a gente divulga, que a gente orienta e que a gente dá segurança ao nosso usuário. A inserção das práticas corporais, né, as práticas corpo e mente. Por quê? Porque elas não são tão comuns, né? Não é ali em qualquer academia que eu vou ter uma yoga, não é em qualquer academia que eu vou ter um Yun-Kun, mas isso é fundamental para dar essa concepção de totalidade, né? Que aí seria assim, superar uma visão, que a gente tem uma visão toda no corpo, né, e na doença. Então, a gente, quando fala de prática, a gente está falando de uma outra ideia. Aqui é um pouquinho do que existe, né? A gente, na verdade, precisa de fazer um diagnóstico mais recente. Esse diagnóstico já é antigo, mas a gente sabe que existem municípios que fazem ações e não registram. Tem alguns municípios que tinham profissionais e não tem mais, né, com essa mudança, às vezes, de gestão. Então, isso tem que ser atualizado de forma permanente. Aqui é o meu agradecimento, né? Mente sã em um conjunto são é uma descrição curta, mas completa, de uma condição feliz nesse mundo. Aquele que tem ambos tem muito pouco mais a desejar, e aquele que tem ambos será um pouco melhor em tudo. Então, essa é a nossa ideia, que a gente possa ter corpo e mente sadios, né? E que a gente, por meio das práticas, a gente possa integrar um pouco mais esses cuidados, que a gente possa levar um pouco essa ideia para os nossos pacientes, para os nossos usuários, para as nossas famílias e para nós mesmos, né? Que acho que o profissional de saúde super merece esse cuidado, né? Esse cuidado de quem cuida também receber o cuidado do outro. Tá bom? Então, estou à disposição para perguntas.